hoje eu quis trazer um pouquinho do amor que eu também tenho por Joana de Ângeles. Desde que eu entrei, né, eu venho de uma família espírita, e desde que eu frequento o centro espírita, eu frequentei lá no Brasil um centro chamado Joana de Ângeles. Então, é uma ligação tão grande e um amor que a gente tem por ela que supera, assim, não vou dizer que é igual ao amor de Jesus por nós, porque nós ainda somos imperfeitos, mas é aquele amor, assim, muito grande dentro da gente. E falar de Joana, para mim, me traz, assim, uma sensação muito boa e uma emoção muito grande. Ela sempre foi um exemplo de amor, mas amor, assim, digo, incondicional mesmo, como o amor de Jesus. A gente pega nos livros todos dela e a gente percebe que ela é o espírito que irradia ternura e sabedoria. Por tudo aquilo que a gente já tem psicografado, não só dela, mas também de como descrevem Joana, né? E ela sempre traz pra gente aquela pitadinha, né, de nos despertar. Despertar de que maneira? Para acordarmos para o amor mesmo, né? A vivência do amor. E ela foi a vivência do amor na sua mais elevada expressão. A gente tem Joana, né, como mentora desta casa aqui também. E quando eu cheguei aqui, que Marisa me disse isso, para mim foi uma coisa assim. Ela me tirou de lá e me pôs aqui exatamente por causa disso. Então eu não tinha dúvida alguma de que eu aqui nos Estados Unidos continuaria nesta casa, sabe? Eu não pestanejei em falar, vou procurar outro, vou conhecer. Não, foi aqui que eu cheguei, é aqui que eu vou ficar, aqui é o meu lugar. Não é por acaso que a gente está aqui, né? Então, como Jesus, ela sempre nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Em todas as suas obras, como eu já falei um pouquinho, ela mostra a importância de nós nos transformarmos, de nós nos conhecermos a nós mesmos. E ela nos traz um importante ponto, que é o de nós aprendermos a ser. Nós temos que ser e não viver para ter. E isso ela traz muito de lá de dentro, porque a gente lendo as obras todas dela, a gente percebe a importância da reforma íntima em nossas vidas. Tudo que ela nos traz escrito é uma biblioteca imensa que mostra como foram algumas vidas dela, né? Algumas encarnações que ela passou. E eu trouxe aqui para a gente algumas delas, para a gente acompanhar um pouquinho e entender de onde vem tanta ternura, tanta abnegação a Jesus, tanto amor. Na época de Jesus, ela era Joana de Cusa, né? Ela era casada com um alto funcionário de Herodes, que era Cusa. E naquela época, assim como hoje, a gente também, hoje já nem tanto, né? Mas as mulheres levam o nome do marido, na época levava a localização também no nome, de onde você morava, então... E ela era Joana de Cusa. Ela era uma senhora da alta sociedade, o esposo dela era alto funcionário, mas uma pessoa assim, extremamente rígida, e ela sempre muito angustiada com toda essa situação, pela incompreensão dele, pela intolerância que ele tinha com ela, né? Ela buscou conforto na palavra de Jesus, aquele Messias que tinha chegado, trazendo tantas coisas novas para todos que ali viviam, né? E ele percebeu que quando a gente pega no livro de Humberto de Campos, no Boa Nova, tem um capítulo falando de Joana de Cusa, que vale a pena ler, porque ali tem o completo do que eu vou falar aqui.
E nesse capítulo ele descreve exatamente assim, que entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Né? Aí, como eu já expliquei, né, ela era casada com Cusa, alto funcionário. E só que ela, nessa angústia toda que ela tinha pela maneira como ele a tratava, uma vez ela foi procurar Jesus. E, como todos, chegavam a Jesus com aquele muro de lamentações e tudo mais. Só que ela tinha um quê especial ali. Porque ao mesmo tempo em que ela lamentava, ela sabia por onde seguir, mas ela precisou ouvir do mestre o que fazer. E ela depois, eu vou até ler para vocês, porque o que Jesus fala para ela é tão lindo e tão profundo, que toca a gente de um jeito, que vamos tentar trazer isso para nós hoje. Né? Eu vou ler esse pedacinho. Né? Ela foi lá, meio que conversou muito com Jesus, expôs a situação dela e pediu a ele um conselho. E Jesus simplesmente falou para ela assim: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o amor. Por quê? Ela estava querendo largar tudo para segui-lo. E ele vem e traz esse diálogo para ela. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos na terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o assim mesmo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse razão justa para isso. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Olha o conselho que Jesus dá a Joana quando ela quer, amigo da moça, quando ela quer abandonar o marido para segui-lo. E ele diz: não, o teu lugar é ali. O teu amor você vai exercitar ali aonde você não está ali por acaso. E ela, como boa discípula, né, segue o conselho de Jesus. Depois de um tempo, ela se torna mãe. Né? E com o desencarne do esposo, naquela época, ela acabou perdendo, né, as regalias todas que o marido tinha, e ela precisou trabalhar muito. Ela buscou trabalho para poder cuidar de seu filho. E de que maneira? Ela se esqueceu do conforto da nobreza material que ela tinha e se dedicou aos filhos de outras mães, ocupando-se com os mais subalternos afazeres domésticos.
para que o seu filho tivesse pão. Então, para ela, o poder que foi dado, não digo poder, mas assim, o poder material que ela tinha, porque o seu esposo tinha condições na época, quando ele faleceu, que perdeu-se tudo, ela não abaixou a cabeça. Ela mais uma vez se ergueu diante dos ensinamentos de Jesus, arregaçou as mangas e foi trabalhar. E trabalhar de que maneira? Cuidando, amando aqueles que estavam à sua volta, né? E ela trabalhou muito e incansavelmente, trabalhando na seara do amor. Desde lá a gente já vê quem é Joana de Ângeles, né? Trazendo todo o seu espírito até nós, até agora. E aí, ela já idosa, sentindo-se já assim, cansada, nunca deixou Jesus. E naquela época os cristãos eram todos perseguidos. E muitos foram levados ao circo dos martírios. E ela também foi, juntamente com o seu filho, para ali serem queimados, né? E neste momento, um dos executores ali da época pediu a ela que ela abjurasse, que ela negasse Jesus. E nesse momento, ela não mudou sua posição. E o próprio filho dela também pede isso para ela. E o filho pede: mãe, abjura por mim que sou teu filho. Imagina o sentimento de uma mãe naquele momento onde o seu filho está pedindo para você fazer uma coisa por ele. Só que o amor dela era tão grande por Jesus, pelo Evangelho, por aquilo que ela realmente acreditava, que ela simplesmente pede: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E nesse momento, ali com tantos algozes ali, executores, um deles ainda pergunta para ela: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E ela, com todo amor, responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Da mesma maneira como Jesus na cruz disse: perdoem, eles não sabem o que fazem. Né? Exemplo de amor puro, de entregar a sua vida por aquilo que acredita. E aí logo em seguida, né, as labaredas consumiram seu corpo e libertando ela da companhia do mestre, para a companhia do mestre, né, que tão bem ela soube servir e sublimar a esse mestre de amor. Né? E nesse momento também ela sente ali o quanto Jesus estava ao lado dela, né? Porque ele mesmo fala que Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Ele toca o ombro dela e diz, e nesse momento ela realmente se entrega à espiritualidade. Onde por muito tempo ela trabalhou na espiritualidade ali ao lado de Jesus. E no século XIII, ela reencarna na Itália. Aqui ainda existe assim uma discussão, né? Ainda não ficou tão claro para muitos, mas para aqueles que realmente têm um pouquinho assim do conhecimento da doutrina, da obra toda de Divaldo, a gente lendo o Refletindo a Alma, a gente vê que Joana foi Clara de Assis na encarnação.
no século XIII, na Itália. Ela era de uma família nobre, ela renunciou a tudo para seguir Francisco de Assis, que naquela época era a essência do nosso Mestre Jesus aqui na Terra. Francisco olhava através, como eu vou dizer, dos olhos de Jesus, né? As atitudes dele eram como as atitudes de Jesus. E ela não relutou em ir com ele, servir com todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua humildade, toda a simplicidade das atitudes. E mais uma vez, demonstrando o seu espírito de ternura e coragem de seguir em frente. Em 2018, a gente tem uma carta psicografada por ela no livro Vidas Vazias, do Divaldo, né, psicografado por ela, onde na introdução a gente tem, assim, lendo com todo amor e carinho, a gente compreende que realmente Clara de Assis foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. Vale a pena depois vocês lerem, né? Mas, independente dessa discussão, se é ou se não é, o que mais importa é o que ela fez. O sempre agir com amor e ternura em todas as suas encarnações. Um pouco mais à frente, no século XVII, ela reencarna numa pequena cidadezinha no México, chamada São Miguel de Neplanta, com o nome de Juana Inés Díaz Barre e Ramírez. Com uma menina prodígio, onde com 3 anos de idade, ela ao ver a sua irmã sendo ensinada por uma professora, ela chega para a professora e fala: olha, a minha mãe pediu que também eu fosse alfabetizada. Só que não pediu, ela que foi lá e pediu porque ela tinha sede de conhecimento, já ali aos 3 anos de idade. E essa professora a ensinou, e com 5 anos ela já começou a escrever versos. Aos 13 anos, ela encantou toda a corte. Ela foi ser dama de companhia de uma senhora da corte. E ela encantou a corte inteira com toda a sua beleza, a inteligência, a graciosidade dela. E ela se tornou conhecida por suas poesias. Mas ela não buscava o mundo aí fora. Ela sempre buscou o mundo interior. E para buscar o mundo interior, como ela queria, a fim dela se dedicar mais aos estudos, né, com mais profundidade, mais intensidade do seu próprio mundo anterior, porque ela estava sempre na busca do divino, do conhecimento, e sempre ansiosa por aprender mais sobre Deus e toda a sua criação. Ela ingressou no convento das Carmelitas Descalças aos 16 anos de idade. Mas lá era uma clausura muito intensa, muito rígida, e ela adoeceu, porque ela não conseguiu se acostumar com aquela rigidez tão intensa. E ela retornou à corte. Mas ela também tinha ali o seu mentor encarnado, né, que naquele momento estava com ela também, mas encarnado, e que disse a ela que ela fosse para a ordem de São Jerônimo da Conceição, onde ela teria menos obrigações religiosas e ela poderia se dedicar muito mais às letras e à ciência, que era aquilo que ela realmente gostava. Foi então, quando ela ingressou lá, que ela se tornou a Soror Joana Inês de la Cruz. Ela era conhecida e admirada por todos. Ela vivia na clausura dela, mas era uma clausura diferente. E ela tinha acesso a todos os livros. Ela vivia num quarto com livros, com mapas, com muito acesso, onde ela poderia continuar com todas as pesquisas dela, que era aquilo que ela realmente queria, né? E ela sempre muito admirada. E ela ficou popular não só ali no México, mas religiosos e intelectuais do mundo inteiro começaram a buscar os escritos dela para estudo também.
E ele até coloca no livro que esse aqui já não mais no Boa Nova, né? Esse daqui é do livro A Veneranda Joana de Ângeles, de Divaldo, que é um livro lindo que conta a vida toda dela também. Ele coloca, né, que ela ficou conhecida como a monja da biblioteca, por todos os estudos dela, né? E eles ali ela escrevia muito. Escrevia, estudava, ela fez peças de teatro, peças religiosas, né? Escreveu dramas, poemas, músicas, e sempre foi uma pessoa muito querida. Em 1695 houve uma pandemia, né? Uma epidemia, uma pandemia, uma peste naquela região, e Joana resolveu sair daquela clausura também, para ajudar a todos, como sempre se dedicando ao próximo, né? E não só ali as irmãs religiosas, mas também, né, toda a população, porque atingiu muita gente lá naquela época. E todos foram ali aos poucos desencarnando, né? E ela sempre naquela posição de se dedicar, né, com a sua ternura, com a sua disciplina, mas acima de tudo com o seu amor. E nesta encarnação dela, que ela depois, né, de cuidar de tanta gente, ela também aos 44 anos desencarnou. Mas uma das coisas que ficou marcado aqui para ela foi porque ela se imortalizou por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de pensar, de lecionar e de pregar livremente. Até hoje, às vezes, a gente ainda esbarra nesse problema. Imagina isso lá nos anos de 1600, o quanto não era. E ela se destacou muito. E hoje em dia, ainda, todos esses seus estudos dessa mesma época ainda são lidos e estudados, né, os escritos dela, por intelectuais do mundo todo, ainda hoje, porque ela deixou uma literatura muito vasta naquela época também, né? E ela ela era tão querida, né, lá no México. Ela estampa a nota, se eu não me engano, é de 200 pesos, né, no México. O que às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, uma pessoa tão desligada, né, dos bens materiais estampa uma nota de dinheiro. Mas uma homenagem que foi feita a ela por tudo aquilo que ela fez, principalmente pelo direito da mulher que tanto ela batalhou nessa encarnação. Depois dessa, né, continuando na sua missão de amparar, né, a tudo e a todos, auxiliar todo mundo, Joana reencarna na Bahia em 11 de dezembro de 1761, né, como Joana Angélica de Jesus. Estreou! Como Joana Angélica de Jesus. Sempre na sua missão de amparar e proteger, né? Aos 21 anos, ela ingressou no convento da Lapa e atingiu a sua posição de abadesa em 1815. Esse convento, eu não sei ainda hoje como está, mas na época, ele acolhia muitas meninas também, não para se tornarem freiras, mas elas eram acolhidas, aquelas que eram discriminadas por suas famílias, aquelas que engravidavam dos seus patrões. Então ela sempre teve aquele coração imenso de acolher a todos lá. E ela teve um papel muito importante nessa salvação de todas que estavam lá no convento, quando, após a independência do Brasil, teve muita, não era guerra, mas muitas batalhas, né, entre os soldados portugueses e os soldados brasileiros, mesmo por posse, né, como Dom Pedro declarou a independência, os portugueses não queriam, então
foi aquela bagunça geral por muito tempo após essa independência. Então, o que aconteceu ali? Numa certa feita, num dia lá, eles estavam comemorando uma batalha onde os soldados portugueses venceram. E eles começaram, nessa comemoração, embriagados e tudo mais, a atingir, jogar pedras no convento, porque eles queriam ali adentrar para se apropriar mesmo das meninas. Não era nem do local, era das meninas. E Joana, naquele momento, com toda a força e toda a proteção que ela tem, sem temer, porque ela, em encarnação nenhuma, ela temeu a morte. Sem temer, ela se posta diante daqueles soldados quando a porta é arrombada e diz que dali eles não iriam passar, a menos que fosse sobre o seu cadáver. E nisto, ela já distraindo aqueles soldados e fazendo aquela interposição ali para eles, ela deu tempo de que todas as freirinhas e as meninas conseguissem sair por outro lado, salvando inúmeras vidas ali e colocando a sua proteção naquele momento para todas aquelas meninas que estavam realmente ali junto dela, com quem ela tanto cuidava. E nesse momento, um deles não teve dó, né? E foi e atravessou seu corpo com uma baioneta. E ela desencarnou em 20 de fevereiro de 1822, após haver legado a nós esse belíssimo exemplo de heroísmo, já sabendo ela que naquela época, que mais tarde afirmaria-se como Joana de Ângeles, né? Que morrer longe de ser descansar nas mansões celestes ou expurgar-se em remissão nas zonas infernais é pura e simplesmente começar a viver. Quer dizer, aqui ela já mostra pra gente, com tantas literaturas que temos, que a vida começa após a morte. Aqui a gente está num período de treinamento, num período probatório do que nós vamos fazer. Mas a vida real começa após o desencarne. E Joana continua incessantemente trabalhando na espiritualidade. Joana participou ativamente da construção do nosso Consolador Prometido, ao lado de Kardec. Ela participou ali dos escritos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro que a gente tem, Após a Tempestade, de Divaldo, ele coloca lá aqui: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocam trabalhadores dispostos à luta do amor, né, nesse sentido. Quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças quanto a nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo que deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Isto, ela mesma, Divaldo psicografou dela mesma, da maneira como ela falou de como eles se uniram no mundo espiritual para lançar o Consolador Prometido, a nossa linda doutrina. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá 2 mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira está no capítulo 9, no item 7, intitulado A Paciência. Gente, quem mais paciente que ela diante de todas as encarnações que ela passou, com tantas dificuldades? Veio trazer uma linda mensagem. Peguem e leiam depois, porque vale a pena reler, reler e reler. E depois no capítulo 13, tem uma outra mensagem psicografada pelo espírito amigo. Do 18, desculpa.
no 18, dar-se-á àquele que tem. E Joana sempre trabalhando em prol da divulgação da nossa doutrina. Como ela prossegue no mundo espiritual como uma verdadeira amiga e benfeitora, com esse espírito amigo, as mensagens do Evangelho, ela vem orientando-nos por séculos e nas diversas existências de Jesus de como amar, de como fazer o bem, do que nós somos. Ela sempre reencarnou a serviço do bem e sempre do lado de lá, na espiritualidade, trabalhou muito mais do que quando aqui encarnada, para que o nosso planeta chegasse realmente a um momento de transformação. E hoje a gente vê Joana de Ângeles, né, aqui, bem ao nosso lado. Sentimos ela muito juntinho. Ela foi uma das idealizadoras da Mansão do Caminho, em 1947, onde no plano espiritual eles já estavam plasmando a construção da Mansão do Caminho. E esse nome foi dado em alusão à Casa do Caminho, lá no tempo de Jesus. Olha a construção como se dá primeiro no plano espiritual para que depois as coisas ocorram aqui em nosso plano terreno. Sempre trazendo para a gente novos ensinamentos. E a gente pega assim hoje, não só hoje, quando começou, né, e se expandiu, o que é a Mansão do Caminho? Uma casa de acolhimento. Um local onde a gente busca ensinamentos, conhecimentos. E não é à toa, né? Não foi assim do nada que Divaldo foi colocado lá. Em toda essa psicosfera, tudo já estava traçado. Tudo ordenado. Algumas escritas a gente vê que não é à toa que Joana está com Divaldo. Porque Divaldo foi uma encarnação de um filho dela enquanto ela era Joana de Cusa. E nesta de agora, ela vem justamente para auxiliar a todos e trazer a ele uma missão de divulgação desta doutrina. Eu não sei assim o número de publicações que eles têm exato em falar, mas são inúmeros livros, eu não tenho nem ideia de quantos são que Joana psicografou com Divaldo. Só que quando ela chegou, se aproximou dele para começar tudo, nada foi muito fácil também. Porque ela também era ali, disciplina, rigidez, amor. Ele nos conta, né, em palestras, no próprio filme que teve, de que muito e muito ele escreveu com ela, pilhas já de psicografias. E que um dia ela chega e fala, agora você vai se desfazer disso tudo. Como? Tudo isso que eu escrevi? Sim, isso aí era só um treino. Agora que a gente vai começar o trabalho real. Então a gente vê a disciplina dela, a retidão de seus passos e sempre com muito amor. E logo que, um tempo atrás, antes de Divaldo saber que era Joana mesmo que estava ali com ele, aquela mentora, por várias vezes ele perguntou a ela, mas quem é você? E ela se nomeava como um espírito amigo. Mas ele não contente, ainda questionava. Mas qual o seu nome? E por vezes ela, sou um espírito amigo. Não contente, ainda questionava. Eu preciso saber quem você é. E um dia ela falou para ele, ok, você quer um nome? Então, meu nome é Joana.
E ele ainda, não contente ainda, falou, mas Joana é um nome muito comum, eu quero saber quem você é. E aí sim, ela se colocou a ele como Joana de Ângeles. E eu trouxe aqui pra gente um pouquinho, não dá para falar de todos porque são maravilhosos, a série psicológica de Joana, que ele começou a escrever em 1989. São aqueles livros que a gente começa a ler e toca dentro da gente de uma maneira aonde realmente a gente precisa, como eu falei antes, nos transformarmos. Da riqueza que a gente tem nessa literatura. Para a reforma íntima, para a nossa transformação de valores, para aquilo que eu disse de nós aprendermos a ser, a preparação para sermos. Esses livros todos são para a gente um chamado à responsabilidade. Quando tiver um tempinho, vamos começar a ler um por um, porque é uma obra riquíssima, riquíssima. E ela está aí ainda. Agora, foi em dezembro, né? Que foi lançado mais um livro, né? Uma psicografia dela. Foi em dezembro, não foi, do Divaldo? O mundo... É o de Manuel. É verdade, é o de Manuel, verdade. O Rumo ao Mundo de Regeneração, verdade. Mas assim... Mas é tudo... E as obras são maravilhosas. Quando a gente lê, qual o principal item que ela coloca em todos? Além da reforma íntima. O amor. E é isso que tem que nos tocar. É isso que a gente tem que ter. Aquele amor como Jesus ensinou a todos. Inclusive ensinou a Joana de Cusa. Aquele amor desinteressado, aquele amor verdadeiro, aquele amor por onde estamos hoje. Ela quis sair de lá e ele disse que não. Era lá que ela tinha que exercer o amor que ela estava aprendendo. E num dos livros dela, que não é daqui, mas é do Garimpo de Amor, que a gente tem estudado, eu sempre falo dele porque para mim esse livro tem sido assim um bálsamo, né? Assim, primeiro é aquela briga interior, né? Que a gente vem discute com a gente mesmo, porque mas eu sou assim, como que eu vou mudar, o que eu estou fazendo? Então, ela coloca que amor e espiritualidade são termos da mesma equação, convidando a cada um de nós a buscar o nosso Deus. Então, gente, a mensagem que eu queria trazer para vocês é assim: ainda não estamos num patamar de evolução de Joana de Ângeles. Mas ela também, há muitas encarnações atrás, não estava também como ela está hoje. E ela veio reencarnando e evoluindo cada vez mais. E nos desencarnes trabalhando muito no lado de lá. Por que nós não podemos seguir esse exemplo também? Quantas a gente já não passou? Se estamos aqui, porque ainda precisamos aprender alguma coisa. Diferente dela, que neste momento, né, nas reencarnações, veio para trazer alguma coisa para nós. Com espíritos de luz. Que a gente possa aprender um pouquinho desse amor que ela nos trouxe. Quando chegar em casa hoje, que o seu esposo, sua esposa, estiver lá assim, querendo, venha, vamos seguir o exemplo de Joana de Cusa. Vamos exercer o nosso amor, a nossa compreensão ali dentro e saber que nós não estamos ali por acaso. Estamos ali para aprender a amar o nosso próximo. E eu trouxe aqui
espero que o áudio saia, uma música de Joana que nós cantávamos lá, cantamos, né, lá no centro que eu frequento no Brasil, e que é assim, que para mim é um bálsamo. Em cada momento que às vezes eu tenho alguma dúvida, algum momento de dificuldade, que me toca aqui, me traz a vontade de seguir cada vez mais esse exemplo, de amar cada vez mais aqueles que estão junto de mim e de me reformar, porque a gente sabe que a gente tem uma mentora que está olhando por nós em todos os momentos. Espero que o áudio saia. Vamos lá. Joana querida, anjo da nossa vida, sublime candura, a espargir ternura, teu amor aquece, tua luz ilumina, por ti eu espero, na dor não desespero, na calada do amor, dás alívio ao sofredor, és apoio na renúncia, consolo no coração. Te sentimos junto a nós, a iluminar os caminhos, nos cumes essa estrela que dá vida aos pequeninos. Eu queria agradecer também ao Benedito, que é meu irmão lá do centro, lá no Brasil, que gravou para mim a música, né? Essa música foi psicografada quando da formação do centro, em 1947, lá. E eu coloco aqui sempre a minha gratidão por Joana, por ter me acolhido como uma de suas protegidas, assim como todos nós, né? E agradecer por ela tantos ensinamentos, tanta posição, tanta força, por olhar sempre para nós mesmos, que somos pequeninos ainda, buscando o nosso caminho de luz, aquela luz que eu sempre digo que nós temos dentro de nós, mas que muitas vezes ela está apagadinha, mas que ela lá no cume está sempre olhando por nós, que somos os seus pequeninos, abraçando, acolhendo e amando cada um de nós cada dia mais. Obrigada.